Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Primeiro episódio da terceira edição da série Mulheres na Indústria dos Games, do podcast Games em Ação, conduzida pelo Jorge Nolasco. Como falamos no último episódio, essa série terá 2 episódios, sendo que 2 irão ao ar no mês de março. Meu nome é Alessandra Daldim, sou idealizadora do Mais Que Jogos Desenvolvimento Humano e no nosso dia a dia criamos experiências de aprendizagem com jogos de tabuleiro para eventos, formação de professores e treinamentos. Se você ainda não seguiu no Spotify, nem assinou nas demais plataformas como Cashbox, Google Podcast ou outro, corre para fazer isso agora, para ficar por dentro desse universo mágico que envolve jogos e gamificação na educação e desenvolvimento. Aproveita também para compartilhar com os amigos, a família, os colegas de trabalho, todo mundo. Essa série comemorativa ao mês da mulher possui 2 episódios. No episódio de hoje, eu, Alê, agradeço o convite para mediar esse encontro com a Bárbara e Monique. E é claro que queremos dar início a essa conversa. Então, eu peço para que elas se apresentem. Meninas, vamos lá. Quem gostaria de se apresentar? Vamos dar início. Olá, aqui é Bacolou, eu sou antropóloga, sou dançarina vertical nas horas vagas, me penduro em prédio, mas o mais importante aqui hoje é que eu sou líder da frente de projetos da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, uma iniciativa que vocês vão conhecer agora um pouquinho melhor e sou super empolgada para fortalecer cada vez mais a união entre mulheres no mundo dos jogos. E eu sou Monique Garcês, eu sou jornalista, eu sou sergipana, bem arretada, uma mulher negra, e eu sou louca por jogos de tabuleiro, e na Liga eu sou líder da frente de conteúdo. Muito bom conhecer vocês, eu tenho certeza que quem está aqui já está ansioso para ouvir o que temos para conversar. Então, primeiro eu vou pedir que sigam as redes sociais desses grandes profissionais que estão na descrição desse episódio. Os jogos de tabuleiro estão por toda parte, nas escolas, empresas, organizações de toda a natureza. Então, aproveite para compartilhar este conteúdo com o máximo de pessoas, seus amigos, família, colegas de trabalho, enfim, todo mundo. Dando início ao nosso encontro, eu gostaria que vocês falassem sobre como vocês entraram no mundo dos board games, que é o nosso universo maravilhoso. Então, Ale, desde criança eu sempre fui apaixonada por jogos de tabuleiro, mas eu praticamente não tinha acesso. Eu jogava assim quando alguns primos meus levavam para algum encontro em família e tal, mas meus pais mesmo, eles praticamente não compravam, até porque jogo tabuleiro até hoje é algo não tão acessível financeiramente falando. E aí, depois de adulta e tal, eu vi que tinha um grupo de jogos de tabuleiro que se reunia em Aracaju. E aí eu passei a me encontrar com eles, depois me juntei a um grupo só de mulheres também de Aracaju e tal. E eu passei a acessar esse mundo maravilhoso dos jogos de tabuleiro modernos. E, nossa, desde então eu não parei. Tô aí colecionando jogos e aí tá faltando dinheiro na carteira também. Para todos nós, né? Bom, Ale, minha jornada com jogos é muito louca, porque desde muito criança meu pai jogava xadrez comigo, então eu vim dos jogos tradicionais aí. Só que os jogos modernos eu fui conhecendo a conta-gotas, assim. Aqui em São Paulo eu fui primeiro chamada, por causa da minha área de formação, para um trabalho de conscientização política gamificado. Chamava Fast Food da Política e eu participei aí da fundação de uma frente de questões de gênero nessa iniciativa na época, lá em 2014, por aí. Só que nessa época eu ainda não conhecia tudo que a gente
sabe que existe hoje de jogos modernos. Eu entrei mais pela ideia de game design, de gamificação e tudo mais, e aí calhou de, ao mesmo tempo, eu ter o meu melhor amigo na época, que hoje é meu companheiro. Ele já era um cara que gostava muito de jogos no nicho, e aí eu fui perguntar para ele, pedir alguns exemplos para poder pesquisar justamente para o trabalho que eu estava fazendo na gamificação. E aí foi aquela paixão dupla, né? Eu acabei conhecendo muitos jogos e começando a me interessar por estudá-los mesmo, assim. Nunca mais parei, aí comecei a frequentar alguns eventos de jogos que rolam aqui em São Paulo, até participar da criação e organização de um evento próprio, que é a Joga Mana, um evento só para mulheres que rola aqui. E aí, depois, o resto da história é uma longa história, até o surgimento da Liga, e a gente continua, né? Vamos ver o que essa história traz aí nos próximos anos. Com certeza. Muito bom ouvir a resposta de vocês. E aí me bate aqui uma curiosidade, porque a gente está sempre navegando pelos jogos, né? E eu queria saber de vocês. Que jogo que te marca hoje? Por que esse jogo? Por que você escolheria esse? Dou até uma canjinha aí para escolher um segundo jogo, se for o caso. Eu sou apaixonada pelo jogo Carcassonne, né? Ele é um vício, sempre que eu posso eu tô jogando. Mas eu sou muito fã também de jogos nacionais. Temos autoras e autores maravilhosos aqui no Brasil. E tem um que eu gosto muito que se chama Dogodash, que foi criado por uma brasileira chamada Thalita Rain. E ele é super divertido, inclusivo, e pessoas de todas as idades podem jogar. Então, esses dois, assim, eu gostaria de falar em especial. E você, Bá? Mecanismos. Mas também tem um monte de outros jogos que eu adoro, desde Dominant Species, que é o meu top 1 até agora insubstitutível, assim. Mas também gosto de jogos mais famosos, assim, para se divertir. Gosto de jogos de festa, gosto até de stop, gosto de tudo. Muito legal saber das preferências de vocês. E a Bárbara falou aí da Monique, das coisas que ela conhece e tal. Você participa do BG das Minas, teve um último episódio aí, né? A última série teve um episódio falando sobre isso. Você quer falar um pouquinho, O BG das Minas é um grupo que eu tenho um carinho muito especial. Nesse momento eu não estou fazendo parte, mas o BG das Minas é o grupo de mulheres que eu citei na minha apresentação no início do podcast. É o grupo de mulheres que se reunia em Aracaju, agora não está se reunindo por conta da pandemia, né? Mas a gente chegou a realizar eventos e participar também de eventos online. E era um espaço seguro, assim, para as mulheres jogarem, compartilharem experiências, falar sobre outros assuntos também. E a gente produzia muito conteúdo para as redes sociais. Aí depois de um tempo a gente deu uma parada, porque, nossa, essa questão da pandemia mexeu muito com a gente, né? Mas as meninas, elas estão para voltar a tocar o projeto e eu desejo muito que voltem, porque o BG das Minas é muito massa. Evento aqui em São Paulo, só para mulheres também, do qual também faço parte, que, enfim, também parou as atividades temporariamente por causa da pandemia, mas tudo dando certo, a gente está retomando agora aos poucos esse ano. E é muito massa isso, né, de ver eventos protagonizados, feitos por mulheres, para poder jogar e trocar ideia em espaços seguros no Brasilzão, né? Bem isso mesmo. E aí seria até interessante, então, fazer essa conexão com a Liga das Mulheres, né? A gente está aí com uma série de iniciativas que vocês têm proposto, têm trazido para o cenário dos jogos, e eu queria que vocês falassem, porque assim, na pandemia, vocês não ficaram quietas, né? A Liga trouxe bastante iniciativa. Conta pra gente um pouquinho como que está esse andamento. É verdade, Ale. A gente buscou movimentar bastante o cenário, assim, no sentido de oportunizar que mulheres mostrassem seus jogos, seus conteúdos, seus trabalhos na área de jogos de tabuleiro. E aí tem uma iniciativa interessante que Nanda pode comentar mais no próximo episódio, que é a Oficina das Ligadas, que a gente faz testagem de jogos só com mulheres e para mulheres.
é muito legal. A gente produz a nossa revista mensal, que é a Liga News, também só produzida por mulheres, e aí a gente traz conteúdo sobre o que a Liga está fazendo, sobre outras iniciativas de mulheres também. Eu tenho uma coluna lá chamada Jogos Daqui, que eu falo só sobre jogos nacionais, que é uma das minhas paixões. E a gente também tem a participação de alguns editais que Bacolô pode explicar mais para vocês. Com um projeto chamado Cultura em Jogo, que é uma websérie super produzida junto com o pessoal de uma faculdade aqui de São Paulo, a FAAP, que é para mostrar como jogos, na verdade, são uma linguagem cultural. E a gente faz isso a partir de mulheres, trazendo essa narrativa como referências de como que os jogos eles contam histórias, né, não só pelo tema, mas pelas próprias mecânicas. Os próprios mecanismos, na verdade, eles acabam ensinando, digamos assim, uma certa lógica de como é que a vida funciona, como é que as coisas devem ser ou são. Então, existe uma disputa aí sobre quais são as histórias que estão sendo contadas e reproduzidas pelos jogos. Vocês que trabalham com gamificação sabem disso, né? A lógica do jogo está presente em muitas coisas na vida, e quanto mais as pessoas puderem enxergar isso, melhor. E eu não sei se eu já adentro o edital Ligadas na Meeple aqui, como é que é? Eu acho que seria interessante, sim. Eu fico super curiosa. Acompanhei ano passado, né? E tiveram vários jogos, as mulheres dando um show de propostas, de projetos. Então, vamos lá. Se você quiser comentar, Bárbara. É a pessoa mais indicada realmente para explicar o edital Ligadas na Meeple, até porque a ideia saiu da cabecinha dela. Conta aí, Bá, como foi? Todas são homens, então assim, não adianta, né, só quantidade, a gente precisa entender como é que as relações de poder acontecem aí. E aí calhou de uma editora muito querida, MeepleBR, com um catálogo incrível, estar com uma certa preocupação nesse sentido também, o que foi inédito, viu? Porque a maioria das editoras não se preocupa verdadeiramente com essas questões, no máximo com questões de marketing, né? Mas essa editora, o querido Márcio dessa editora, sabendo que eu participava da Jogamana e sabendo que eu tinha essa preocupação, entrou em contato comigo falando, pô, a gente fez aí um concurso de protótipos e não teve nenhuma mulher inscrita, teve um monte de caras. Por que será? Você não tem aí uma indicação de designers, né, mulheres que possam apresentar seus projetos? Falei, olha, até tenho, mas não vou passar não. Não vou indicar uma mulher designer para entrar aí como uma única mulher designer. Se vocês querem mudar isso, a gente vai ter que convidar as mulheres, a gente vai ter que abrir o espaço mesmo e tentar entender por que as mulheres não estão se inscrevendo para concursos de protótipos, por exemplo. Não é porque elas não querem ou não sabem fazer protótipos, simplesmente. Tem uma série de questões complexas aí. Vamos fazer um edital? E aí ele falou, como assim um edital e tal? E aí eu dei a louca e eu escrevi um edital. E aí achei que a editora ia achar papo furado, ia achar que dá muito trabalho, que tem, enfim, coisas inviáveis. Mas não, eles abraçaram a ideia, curtiram o edital e aí a gente começou uma construção em parceria de como ele ia se viabilizar. Então, cada uma das frentes da Liga, que também estava em formação na época, né, o que seria cada uma das frentes, acabou assumindo um papel muito importante para fazer com que esse edital, além de um documento escrito que oferecesse essa oportunidade para as mulheres, ele se viabilizasse como uma coisa que não fosse só uma competição tradicional, né? Porque a gente precisava entender qual era a demanda dessas mulheres para se sentirem mais confortáveis, melhor representadas, mais contempladas para poderem participar. Não é simplesmente, né, fazer um convite. Então, o que a gente propôs nesse edital? A gente propôs um processo formativo, na verdade, né? Que tivesse uma etapa preparatória, gratuita, aberta, online, não só pela pandemia, mas para que mulheres de todo o país pudessem participar, em que elas teriam contato com referências, com outras mulheres já mais experientes, nas quais elas pudessem se espelhar, mas também com conteúdos e materiais oferecidos por parceiros, mulheres e homens que
estão aí produzindo e guiando, sendo pioneiros e pioneiras no nosso nicho no Brasil, né? Então, nessa etapa preparatória, a gente teve eventos virtuais nesse sentido, e a gente teve muito conteúdo. Então, tanto a frente de conteúdo quanto a frente de eventos fizeram aí um grande esforço conjunto para que a gente pudesse viabilizar isso. E eu, como frente de projetos, fiquei administrando o andamento desses processos, para que depois a gente pudesse entrar numa etapa de avaliação. Avaliamos os projetos um por um. Foram 14 protótipos inscritos, um número extraordinário quando comparado a zero. E cada um dos projetos, cada uma das autoras inscritas teve um feedback personalizado, detalhado, e teve também a oportunidade de uma conversa com as equipes da Liga e da MeepleBR. E aí, só para concluir, a gente selecionou o primeiro jogo que vai ser publicado com o selo da Liga, que foi avaliado, vem sendo avaliado e acompanhado em todo o seu processo de desenvolvimento junto à Liga, que é o querido Agrofloresta. Mas o edital, além de selecionar esse um jogo, ele também fez com que vários jogos de várias mulheres, vários protótipos, fossem conhecidos pela MeepleBR e agora estejam indo para frente como os jogos que também vão ser publicados. Não como o jogo selecionado do edital, mas que foram conhecidos pela editora através do edital. Então, a gente fica muito orgulhosas assim, de ter, de fato, aberto portas e oportunidades para mulheres que estavam aí, tipo, já fazendo o corre delas, mas muitas vezes faltava só esse empurrãozinho da conexão com as instituições. Beleza, olha, que bacana ouvir falar sobre esse edital, saber de outras iniciativas que estão acontecendo em paralelo a isso, né, de poder realmente mostrar o talento que a gente já conhecia, mas que todos precisam conhecer das mulheres designers. Moni, se você quiser começar falando, eu sei que a Liga tem uma série de propósitos, de iniciativas, eu queria que você abordasse um pouquinho de o porquê, né? Por que a Liga existe, por que as mulheres estão se movimentando nesse universo? Então, Ale, a gente está cansado de ver um universo bem masculino nesse ramo de jogos de tabuleiro. A gente não vê muitas mulheres assim sendo destaque na área de editorial de jogos, produzindo ou lançando jogos, ou até como produtoras de conteúdo sendo chamadas para mediar ou participar de grandes eventos, ou escrevendo muito sobre os jogos de tabuleiro, realizando eventos. E aí a gente cansou de ver e fez, não, a gente tem que mostrar que tem muita mulher fazendo coisa boa aí, produzindo muito conteúdo bom. Então, por exemplo, até no site da Liga, que é mulherestabuleiristas.com, a gente tem uma aba lá que se chama Classificados da Liga, que a gente divulga profissionais, mulheres da área de jogos de tabuleiro. Então, a gente pode ver lá tradutoras de jogos, game designers, criadoras de conteúdo e tal. E tem lá os contatos delas, quem quiser ir lá conferir, contratar, fica lá disponível. Nas nossas redes sociais também, a gente sempre busca colocar outras mulheres para falarem, não é só a Liga que está produzindo conteúdo lá. E na nossa revista também, a gente sempre tem espaço aberto para que todas as mulheres que sejam tabuleiristas e também acompanhem o trabalho da Liga, elas possam ir lá e mostrar também o que é que estão fazendo, né? O propósito da Liga é bem esse, né, Bá? Já está mais sucinto lá no nosso site também, que está lá como cadastre-se na Liga, ou se liga, para que as mulheres possam tanto participar de uma rede de conexões, no sentido de receber os nossos informativos e receber o nosso suporte direto, quanto também elas estão contribuindo para uma grande pesquisa e um grande levantamento de dados inédito no Brasil sobre a relação entre mulheres e jogos de mesa. Então, o que é ser mulher tabuleirista? O que as mulheres demandam, sentem falta e estão fazendo aí ao redor do Brasil, até para a gente poder encontrar cada vez mais meios, não só de divulgar, é claro, né, que é parte fundamental, mas também de criar novas ações
que especificamente consigam atender essa demanda e fazer do nosso nicho melhor para todo mundo. Eu queria só fazer um comentário, que assim, a Liga é uma iniciativa tão acolhedora que eu entrei na organização, a Liga já existia, né, há alguns meses, e eu fazia parte do BG das Minas, e quando as Minas lançaram a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas no mesmo painel da GameCon que eu estava participando, nossa, eu fiquei extasiada, fiquei muito feliz, me cadastrei logo de cara assim, eu disse às meninas, se precisarem de ajuda, podem me chamar, e eu fiquei empolgadíssima. Quando elas me chamaram também para participar da organização, foi assim, uma das maiores felicidades do mundo, porque é bom demais você ver que tem um espaço assim, e a nível nacional, né? Eu morava em Aracaju, então eu não tinha acesso a grupos maiores ou contatos com game designers e outros profissionais assim da área. E quando eu vi a Liga proporcionando isso tudo, eu fiquei muito emocionada. Foi de imensa alegria, assim. Nossa, eu lembro agora e me emocionando de novo. Foi muito bom. A gente está numa equipe de 11, rumo a 12 mulheres, cada uma em um lugar do Brasil, cada uma fazendo um tipo de atividade e todas sempre contribuindo de uma forma muito afetuosa, muito entregue, assim. Então, é muito bacana isso, porque a gente consegue encontrar identificação e criar também amizades. E, enfim, já vou também me emocionar aqui, vou parando por aqui. E assim, eu vou entrar com um depoimento também. Eu conheci a Liga através desse mesmo cadastro, e esse cadastro era um sonho, né? Assim, gente, que as mulheres tenham exatamente a visibilidade que precisam ter, porque afinal de contas é um mercado gigantesco de mulheres que jogam, de mulheres que produzem conteúdo, de mulheres que estão na área. E aí, Moni, eu vou pedir para você falar, e a Bá também pode falar depois, quais são os próximos passos da Liga? A cabeça da gente fica fervilhando assim o tempo todo. Tem muita coisa boa por vir. A websérie está para ser lançada esse ano, mas a gente ainda está no processo de finalização de algumas gravações, do processo de edição também. O edital ligado a Jamipo, ele não acabou, né? A gente segue também nesse processo contínuo junto com Laila e seu jogo que foi selecionado. Meninas, a gente fica super ansioso para saber o que tem pela frente, porque olha só, a Liga já movimentou esse país e a expectativa está grande, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vem pela frente, o que nós podemos esperar de iniciativa da Liga das Mulheres desse ano, nos próximos anos. Da Ludus Luderia aqui em São Paulo. A Ludus Luderia é um patrimônio do mundo dos jogos, assim, no Brasil, porque foi lá que muita gente conheceu o hobby e de fato está ganhando visibilidade e trazendo visibilidade para o hobby cada vez mais, e é gerido por essa mulher incrível que está lá desde que, como dizem, era mato, né? Mas desde que jogos de mesa modernos, como a gente conhece, tinham que ser importados de uma forma super complicada, burocrática e tal. Então, a gente teve a Vanessa, da Fanbox, a editora Fanbox, são pessoas, né, são mulheres que estão aí há muitos anos trabalhando nos bastidores aí do hobby, enfrentando coisas que a gente nem consegue imaginar hoje em dia. Então, a gente conseguiu essa reunião entre mulheres que estão aí desde muito tempo atrás e mulheres que estão adentrando agora. Com a pandemia, né, no período de pandemia, com a necessidade de isolamento, né, em casa, em suas casas, houve uma expansão muito grande do interesse por jogos no Brasil e, de uma forma curiosa, isso atingiu mulheres de uma forma que nunca foi antes vista nesse país, na história desse país. Então, a gente teve essa oportunidade também com a Liga de poder oferecer para essas mulheres a oportunidade de conhecer o nicho já se sentindo acolhidas, já se vendo representadas, já tendo em quem se espelhar, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás, para você entrar no nicho, você tinha que entrar dando voadora, assim, senão não deixavam, entendeu? Mas, enfim, todo dia 31 de julho vai ser agora o Dia da Mulher Tabuleirista, graças a essa ideia linda da Moni, para a gente poder celebrar. E aí, falando de planos futuros,
Sim, agora que, apesar de a gente ainda ter uma situação pandêmica que não pode ser ignorada, né? A gente precisa estar alerta, a gente já tem vacina, tecnologias, a gente já tem a possibilidade de, com os devidos cuidados, voltar a aparecer em carne e osso no mundo. Então, a gente sim pretende aparecer em alguns eventos presenciais. Não posso dar spoilers, mas posso dar uma pista de spoiler de que, assim, nos principais acontecimentos presenciais dos jogos no Brasil, vai ter a carinha da Liga lá para vocês poderem conhecer e aparecer. E, na verdade, a gente já começou a dar um pouquinho a graça da nossa presença física com uma iniciativa, uma parceria que rolou em outubro, que é o mural das tabuleiristas, que é, na verdade, a parede de um lugar de jogos aqui em São Paulo, chamado Bodogami, no bairro da Liberdade, que chamou a gente para cobrir uma parede com lambi-lambis em homenagem às mulheres que participam e protagonizam do nosso nicho. Então, houve um trabalho de conceituação junto com a Paula, que é nossa maravilhosa designer gráfica, e a Paula fez uma série de artes, uma das quais conta com fotos de várias mulheres tabuleiristas que quiseram participar aí desse processo. Então elas estão lá literalmente com a cara marcada nesse mural, nesse grande mural. Começou com essa ideia dessa parceria aqui em São Paulo, mas quem sabe a gente consegue levar essa ideia, né, para vários cantos aí do Brasil. Vai ser sensacional. Além disso, como a gente tem tabuleiristas ligadas, como a gente chama as nossas cadastradas, em vários cantos do Brasil, já atingimos todas as 5 regiões, o que é incrível. A gente, além do Distrito Federal, é claro, a gente pretende realizar em algum momento, não sei se vai ser ainda nesse semestre, quem sabe ainda esse ano, a ideia que já existia lá desde o começo da Liga, de ter representações regionais. E essas representações regionais serem guiadas por mulheres que lideram, por exemplo, eventos locais de encontros entre mulheres, para que elas representem a Liga localmente, presencialmente, possam realizar ali as nossas iniciativas, as nossas ideias que demandam presença física. E aí, quem sabe, por exemplo, a Oficina das Ligadas, ou mesmo, quem sabe, um dia, uma edição impressa da Liga News. São ideias aí que a gente está jogando para o futuro. Como o Muni bem falou, é claro que, como tudo que acontece na Liga é uma iniciativa autônoma, autogerida, né? A gente tem uma questão de gestão de tempo muito delicada, mas cada vez mais a gente tem mais e mais colaboradoras ajudando também a fazer com que isso seja possível, tudo isso seja possível de realizar. Com mais mãos, né, mais coisas entram em jogo. Por favor. Mandem sugestões de coisas que vocês acham que seriam interessantes para a Liga fazer. É claro, nossas iniciativas são protagonizadas e focadas em mulheres, a gente faz as coisas de mulheres para mulheres, mas para os homens que ficam aí perguntando o que eu posso fazer, eu gostaria de colaborar, mas não é para mim, então meu lugar de fala é outro, então eu não sei o que, eu vou ficar de fora mesmo no cantinho? Não, companheiro, você pode contribuir. Como é que você pode contribuir? Divulgue a Liga, divulgue as iniciativas da Liga, faça os seus comentários, dê suas sugestões também, comente com as suas amigas, com as pessoas, as mulheres que você conhece, e é claro, valorize as mulheres que estão aí fazendo coisas no seu hobby todos os dias, não só como jogadoras, o que é fundamental também, mas também nos bastidores. E aí, em termos de encontros presenciais, você, mulher, que não sabe com quem jogar, não sabe como adentrar os eventos, os espaços, ou não se sente confortável, pode contar com a Liga também, que a gente vai, pega lá na sua mão, de máscara, mas pega lá na sua mão, leva no evento, entendeu? E a gente tá aqui para estar juntas. É isso. Estamos chegando ao fim e gostaria imensamente de agradecer a Bárbara e Monique por toda a contribuição.
e deixar o espaço aberto para que vocês possam deixar suas considerações finais, divulgar suas redes. Para quem gostou do papo e quer saber mais sobre esse mundo dos jogos e gamificação, siga lá nas redes sociais, @eigamesemAção, ação sem cedilha, sem tio. Eu sou a Ale Daldim e vou pedir para que me siga também nas minhas redes sociais, @maisquejogosdh, Instagram, Facebook e na internet, maisquejogos.com.br. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse podcast com Monique, Bárbara, a convite do Jorge, e temos um episódio ainda pela frente. Então, já já lançaremos o segundo episódio dessa série e espero contar com vocês lá. Um abraço. Este podcast faz parte da campanha Podcast é Delas. E esse momento é incrível. É um movimento incrível e genial que tem no Brasil como um todo. É uma campanha nacional para que todos os podcasts introduzam e dêem mais voz nesse mês de março para mulheres poderem falar, poderem se divertir e expressar suas opiniões e dar voz, que mais mulheres entrem no cenário de podcast. A gente faz parte, desde 2020, dessa campanha, com a série Mulheres dos Games. Então, desde 2020, a gente participou, 2021 a gente participou também, em 2022 também vamos participar. E também agradecer ao Podcast Aprender, que é nosso coletivo de podcasts baianos. E por hoje é só. Te vejo no próximo episódio.